Hoje, sexta-feira, dia 11 de outubro. E, gente, né, desculpa um pouco a demora, porque eu tava organizando aqui um pouco as informações meio desencontradas que aconteceu hoje à tarde, né? Vocês sabem que estava rolando lá a gravação do quadro da Fazenda. Foi a Adriane Galisteu, inclusive, quem comandou. E aí vazou no Play Plus o negócio lá das plaquinhas. E aí a gente tenta organizar, né, o que foi que aconteceu ali. Eu juro pra vocês que eu não entendi muita coisa dessas placas e tal. Fora isso, teve lá eu tive que assistir duas lives, né, uma atrás da outra, que foi a Ju Nogueira e o próprio Chico Barney falando do que o Cauê fez ali na gravação. Ambos disseram que o Cauê foi bastante mal educado, que o Cauê foi bastante ali... o cara, assim, foi muito desrespeitoso e tal, lá dentro da live. Então, eu tive que fazer muitas coisas, assistir muito essas lives para entender qual foi o contexto e tal, de como tudo isso aconteceu, para trazer informação para vocês, né? Então, tô aqui. Eu sei que tá um pouquinho atrasado e tal, mas provavelmente, gente, esse vai ser o único vídeo que a gente vai trazer hoje para vocês, porque não tem muito material da Fazenda, né? A Cariúcha, inclusive, reclamou que tá faltando conteúdo na Fazenda, que tá flopado. E tá mesmo, gente, eu vou ser sincero para vocês, tá flopado. Tá tão flopado o negócio que tá fora do ar. O Play Plus, esse momento que eu tô falando com vocês aqui, eu fui ligar as câmeras do Play Plus, tá fora do ar. Eu não sei o que tá acontecendo na Fazenda porque tá fora do ar. Né? A gente paga caro por um serviço, que é caro, você tá pagando R$18,90 pelo serviço. R$18,90, por exemplo, era o que custava a Netflix por um serviço 1000 vezes melhor. E aí, você tá pagando R$18,90 e você não tá tendo uma qualidade mínima ali. Um aplicativo que fica falhando na televisão, um aplicativo que fica falhando no seu smartphone, um aplicativo, assim, que falha até mesmo no seu notebook, computador, onde você assiste, que fica toda hora travando. E aí você paga caro para isso, só para você ver a Fazenda, porque é só para isso que você assina. E aí, quando você quer ver as coisas da Fazenda, você não consegue porque tá falhando. É muito, assim, é muito amadorismo da Record cobrar caro por esse aplicativo e não desenvolver o mínimo dele de qualidade pra gente poder assistir. Eu acho um absurdo isso. Se ligar agora lá e tá em uma tela preta, assim, sem saber o que tá acontecendo ali, né? Já é um amadorismo deixarem vazar o áudio, como eles deixaram vazar da gravação ali. Por isso que a gente sabe como foram as plaquinhas. A gente sabe, por exemplo, que ele pegou pesado ali com o Zelov, mas sabe ali que ele sabonetou com todo mundo. Pegou pesado com o Zelov, sabonetou com todo mundo ali dentro, falou mal ali do Chico Barney e tal, pelo que o próprio Chico Barney falou, mas sabonetou com o resto de todo mundo ali do elenco, né? E aí, né, vamos ser sinceros, o menino Cauê mereceu mesmo ser eliminado, né? O cara mereceu sair do programa. Mas como a Cariúcha falou, né, eu vou ter que passar esse vídeo para vocês, né? A Cariúcha mesmo disse que tá flopado essa Fazenda, né? Deixa eu passar esse vídeo aqui da Cariúcha, porque esse vídeo é bastante interessante. Olha aí o que a Cariúcha disse. Vejam só. Gente, todo mundo me perguntando se estou assistindo essa Fazenda. É claro que não. Essa Fazenda tá horrível. Essa Fazenda tá flop. Essa Fazenda tá com cara, sabe de quê? De A Grande Conquista. Não tem ninguém sendo cancelado. Não tem ninguém causando, quebrando tudo, acabando com tudo. A minha Fazenda foi babado. A minha Fazenda foi o clássico. Foi o caos. Gente, teve Raquel Sherazade na minha Fazenda. Simeone. Márcia Fusco estando atrás da porta. Jenny Miranda, filha de Gretchen. Teve espelhamento. O que é espelhamento? Gente aqui fora gritando. A minha foi babado. Gente, não tem ninguém sendo cancelado, não tem ninguém quebrando tudo, ninguém sendo expulso, ninguém sendo cancelado. A minha foi babado. Jaqueline quebrava as cadeiras. Não tem isso. Eu fui cancelada, fui horrível, mas essa não tem nada. O quê? Você quer afirmar o quê? Você me chamou de... Cariúcha tem razão, gente, tá? Cariúcha tem razão.
Cariúcha saiu de lá da Fazenda cancelada. Cariúcha foi cancelada. Aliás, ela foi cancelada, a Simeone, vários deles saíram de lá canceladíssimos. Mas, assim, teve a expulsão da Raquel, teve o Lucas desistindo. Foi, assim, uma edição icônica da Fazenda. Todo mundo lembra. Agora, essa edição, assim, é uma coisa que eu tô vendo toda noite. Dá 2, 3 horas da manhã, eles vão dormir. Assim, termina o programa ao vivo na televisão, às terças, quartas e quintas, né? Terça-feira, a formação da roça. Quarta-feira, ali, a prova do fazendeiro. Na quinta-feira, a eliminação. Termina esses eventos aí. Aí eles vão dormir. Então, também. Eu sei que tem que acordar cedo, eu entendo que tem que trabalhar cedo, tá? Mas na Fazenda 15 eles iam dormir o quê? Quase 4h30 da manhã, 5 horas e tal. Porque a gente tinha que dar conteúdo, eles tinham que entregar alguma coisa, tinha que tretar e tal. E vocês não estão tretando. A treta ali é aquela mesma coisa repetitiva que eu vou já falar pra vocês, né? De novo, a mesma coisa repetitiva. Fica chato a gente ter que falar a mesma coisa. Tá chato já, né? Tá muito chato, repetitiva essa Fazenda. Então a Cariúcha tem razão quando ela fala sobre isso, tá? Mas antes de eu falar da Fazenda, deixa eu falar da Raquel. Hoje saiu aí o laudo médico sobre o diagnóstico definitivo do que a Raquel teve, tá? Vamos ler juntos aí o diagnóstico que ela teve. Isso aí foi liberado aí pela assessoria de imprensa da Raquel, tá? Eu fui lá no perfil dela e tirei de lá. Diz aí o relatório médico. A paciente Raquel Brito dos Santos de Oliveira foi internada no dia 8 de outubro para investigação do quadro de dor torácica. A avaliação clínica e os exames de imagem evidenciaram o diagnóstico de miocardite aguda. Apresentou uma boa evolução clínica, recebendo alta com tratamento medicamentoso. Aí assina o Dr. Leandro Santini Echenique, coordenador médico do programa A Fazenda, cardiologista, e aí o CRM dele aí embaixo para vocês acompanharem, tá bom? Miocardite, gente, para quem não sabe o que é, tá? É uma inflamação do coração, basicamente. Ela pode ter como causa aí algum fungo, bactéria, vírus e tal. É uma infecção que ela é causada por qualquer um desses agentes. Obviamente, né, existem agentes mais comuns que causam essas infecções. Ninguém sabe exatamente como é que isso aconteceu, né? Ninguém tem ideia de como foi que ela desenvolveu essa miocardite. Mas, né, todo mundo suspeita que tem a ver com aquela coceira que ela tinha lá dentro da casa. Muito provavelmente eles vão investigar se tem ou não tem alguma ligação com essa coceira. Muito provavelmente eles vão investigar se ela tem ou não tem a presença de HPV e essas coisas, porque isso aí sim pode ter uma certa ligação. Tá? Não sou médico, não sou assim para dar um diagnóstico sobre isso para vocês, tá? Mas é o que pode ter acontecido com Raquel, tá bom? Seja lá como for, a Raquel já está bem. Ela deu uma entrevista hoje para o programa Domingo Espetacular, tá bom? Acho que vai ser exibido aí no domingo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá bom? Olha aqui, ela tá no hospital, tá? A entrevista foi concedida no hospital, para vocês verem aí, tá bom? Raquel está bem, como vocês podem ver. Não aconteceu nada daquilo que aqueles fãs malucos postaram aí. Ai, Raquel estava em coma, Raquel estava entubada. Não, vocês viram que não aconteceu nada disso, ela estava bem, super bem. Só mesmo com esse quadro aí de miocardite aguda, que agora já tem boa evolução clínica e está no tratamento medicamentoso, tomando aí antibióticos e medicamentos voltados para combater a infecção. E, obviamente, agora ela vai ter que prestar mais atenção nessa coisa aí do coração, vai ter que fazer exames de coração, vai ter que fazer exames aí de função cardíaca, vai ter que fazer exames de infecção aí de outras coisas, especialmente lá naquela parte que vocês conhecem muito bem. Então ela vai ter que prestar muita atenção nesses detalhezinhos aí.
Mas vocês viram que Raquel, no geral, está bem, tá bom? Pelo que a própria assessoria dela falou aí, ela está, depois de cumprir toda essa agenda aí do hospital, de ter participado dessa entrevista, ela já vai para Salvador nos próximos dias. Acredito eu que isso deve acontecer já essa semana, no fim de semana agora, domingo, ou no máximo segunda-feira, ela já deve estar de volta na casa dela, tá bom? Então, temos aí a última atualização sobre a saúde de Raquel. E agora sim, vamos lá para os últimos acontecimentos aí da Fazenda, né? Porque é o que vocês estão aqui para saber. Asseguro para vocês que não teve muita coisa. É o que eu falei, tá muito repetitiva. A Fazenda, assim, entrou num ciclo ali que tudo se repete. Não sai do lugar. Tudo ali continua se repetindo, tudo ali continua do mesmo jeito. Então, gente, assim, a única coisa de novidade que tem ali na Fazenda é o que o Zelov apontou. Hoje de manhã, inclusive, ele apontou que ele está percebendo o surgimento de um terceiro grupo. E que esse grupo aí seria formado pelo Sasha, pelo Yuri, pelo menos agora, inicialmente. E aí, né, os outros que vão se agregando a ele, que não vão estar ali muito ligado mais com as meninas. Já já a gente vai te explicar melhor isso aí, né? Primeiramente, a gente vai ter que começar aí com aquele pós, né? Vocês sabem aquele pós-eliminação ali, que foi algo que a gente não sabe explicar o que foi que aconteceu. Até agora, gente, eu não sei explicar pra vocês o que foi que aconteceu com a Luana. Até agora eu não entendi por que a Luana teve toda aquela reação. É sério, até agora, assim, eu tô tentando aqui, eu fico aqui tentando entender por que a Luana agiu da maneira que ela agiu. Eu tô aqui tentando, eu fico horas aqui olhando, eu vi os vídeos várias vezes, além de ter visto ao vivo. Eu fiquei assim pensando, meu Deus, o que foi que aconteceu ali pra Luana agir do jeito que ela agiu? É sério, porque eu não consegui entender nada, absolutamente nada do que a Luana fez ali. Nada, nada. Porque vocês lembram, né? Porque ontem ela já começou a dar um surto ali, ela tava gritando ali com todo mundo. Ela já terminou o programa gritando ali com todo mundo, gritando mesmo, dando um escândalo, mandando todo mundo a merda, falando ali que todo mundo tinha que ajudar, não tinha que ajudar, que todo mundo ali seja do grupão dela, do outro grupão e tal, e eles tinham ali que ajudar. Ela teve um surto total ali. Tem algumas coisas que, obviamente, eu anotei aqui, né? Tem algumas coisas que ela falou ali que não tem como a gente não falar sobre isso. Eu já tinha falado disso ontem à noite. Mas por que eu tô relembrando essa parte aqui que ela gritou, né? Por que eu tô relembrando isso? Porque, obviamente, gente, isso aí colocou uma coisa enorme, um holofote enorme em cima dela. Ela gritando aí que ela vê muita merda ali em cima, que ela tá vendo aí todo mundo falando do que tá acontecendo ali, que ela vê todo mundo ali querendo falar por debaixo dos panos, mas não tem coragem de falar na frente. Aí ela gritando ali, e aí eu vejo o Sasha ele tava ali se segurando pra não rir da cara da Luana. É sério, vocês percebem pela cara dele, ele tava se segurando aí, olha aí ele se segurando pra não rir da cara dela. Sério, gente, porque foi de fato assim, um exagero o que ela fez, foi muito exagero. Você percebe ali pela cara dela, que assim, ela começou a gritar, ela teve essa explosão aí, gente, que foi assim, uma explosão que até agora ninguém entendeu o porquê. Nem ela soube explicar o porquê. Nem ela soube dizer o porquê que ela teve essa explosão. A única coisa que ela terminou no meio disso foi que ela tava de saco cheio dessa merda. Bate o sino, Luana. Se tu tá de saco cheio, bate o sino. Que é a coisa mais fácil que tu vai fazer. Se tu tá de saco cheio dessa merda do programa, se tu tá de saco cheio do que tá acontecendo aí, Luana, bate o sino, mulher. Bate o sino, vai embora pra casa.
Porque aí tu não vai passar por todo esse sofrimento, tu não vai passar por tudo isso, tu não vai passar ali por essas interrupções, não vai mais precisar aguentar justificativas de votos, não vai mais precisar passar ali pela briga do leite condensado e tal. Não vai mais passar por isso, Luana. Basta simplesmente assim você, assim, ir embora. Vai, bate sino, mulher, desiste. Desiste, vai. É claro que ela não vai desistir, né, gente? Porque ela tá brigando por 2 milhões de reais. E ela ganhou um cachê de 80 mil. Claro que ela não vai desistir da Fazenda. Mas ela deu esse escândalo todo. Só que o negócio, gente, mesmo que chamou a atenção, e eu mostrei isso ontem pra vocês. O grande problema foi que eu postei um pedaço do vídeo e a Record me deu ali um aviso de que eu tinha que tirar o vídeo. Que era o quê? Era a Suelen e o Sasha brigando. Esse vídeo aí, a Suelen estava justamente mandando ali o Sasha falando que o pau tava atorando e que agora ela ia botar pra fuder mesmo, que ali só tá ganhando gente escrota e que não é agora mais pra ser boazinha não, e que agora ela ia mesmo passar porque agora só tinha gente filha da puta, que ela não era a mesma amiga do Sasha não, e que ela não ia mais ser amiga dele não. E aí o Sasha diz assim: você mostrou o que você é. E aí os dois começaram a discutir ali na frente de todo mundo. Ah, você mostrou o que você é mesmo, você mostrou ali e tal, tudo que você é, tudo que você faz. E aí a Suelen disse assim: eu sempre mostrei, eu sempre fui isso, mas você achava que eu tinha que lamber a beirola da tua piroca. Amigo não faz o que você faz. E aí o Sasha fala: tá maluca? Eu jamais, amigo não lambe ninguém não. O que eu fiz pra você? Aí a Suelen grita: nada, por isso que você não é meu amigo. Só ficou falando do meu jeito, que eu tinha que me diminuir pra ser boa pra você, pra não sujar a sua imagem de 20 anos. E aí ele começa a gritar, né? Tá maluca? Tá maluca? Eu sempre quis que você crescesse. E aí ela responde: tá maluca? Tá maluca? Tá maluca é a senhora sua mãe. Tá maluca é a senhora... a senhora... qual foi o nome que ela falou aqui? A maluca é você, maluca é você. Vai chamar de maluca na casa do caralho. Lá na casa do caralho que você vai me chamar de maluca. Maluca é a porra. E aí ele começa a falar, ela começa a falar, né? Maluca é a senhora sua mãe, maluca é aquela mulher lá que você comeu e tal. Ela falou um monte de coisas pra ele ali. Eu mostrei esse vídeo ontem, gente. O grande problema foi que a Record me barrou. Então eu não posso ficar mostrando o vídeo, né? Eu tenho que falar, infelizmente, né? Eu tenho que meio que interpretar as situações aqui pra vocês, né? Então foi isso aí que aconteceu durante a madrugada. E aí depois, né? Vocês sabem, esse grupo aí do Yuri e do Sasha meio que já tá surgindo, porque o Yuri já vai lá puxar o saco do Sasha e diz assim pro Sasha que ele sabia que Deus tinha colocado no coração dele, que o Sasha não tinha feito nada de errado, que não era pra isolar o Sasha do convívio da casa, porque o Sasha não tinha feito mesmo nada ruim, porque o Sasha isso, o Sasha aquilo. Gente, é repetição do mais do mesmo. Eles não saem do lugar e tal. É muita repetição. Só que o Yuri, obviamente, faz isso aí pra puxar um saco do Sasha. Porque eles têm certeza que o Sasha tá bem querido aqui fora. Pelo menos o Yuri tem essa certeza. Só que assim, né? Eles justificaram a volta do Zack como sendo o fato do Cauê ter pedido pra sair. Hoje o Cauê assumiu lá no Rodrigo Faro que de fato ele pediu pra sair. Mas o problema não é esse. É que assim, você usar a justificativa pra dizer que o menino, o Zack, pediu, o Zack só voltou porque o outro pediu pra sair, você também tem que assumir que isso vale pra você, porque os dois estavam na mesma roça. Então, se o Cauê saiu, foi porque ele pediu pra sair, não foi porque você é querido ou não. Porque você usar esse argumento, eu voltei porque eu sou querido, mas ele voltou porque o outro pediu pra sair, isso aí não cola. Mas eles estão colocando isso lá dentro da casa. Eles estão usando isso aí como se fosse de fato um grande argumento. Como se isso fosse algo assim
é válido. Se eles soubessem as porcentagens, até daria para dizer isso, mas eles não sabem. Então não tem como eles dizerem isso, não tem como eles afirmarem isso. Mas eles continuaram nessa, né? Continuaram dizendo isso. Teve uma treta do Sasha com o Sidney também. Que até agora, gente, eu não entendi que treta foi essa entre o Sasha e o Sidney, né? Porque tava lá, o Albert tava falando ali e sobre o porquê que o público tirou o Cauê. O Albert estava sentado lá na sala falando com o Sidney, conversando, e aí ele falou, não, o público tirou o Cauê porque ele pediu para sair. Do mesmo jeito que ele pediu para subir, ele também pediu para sair. E o público lá fez o que ele pediu. O público não gosta de desperdiçar votos. E exatamente isso, o Albert estava certo. E aí, né, a Luana tava lá na dispensa, deu vários berros ali e tal. E aí, depois, teve uma treta com o Love ali, que entrou no quarto pra trocar de roupa. E aí o Love jogou na cara deles assim, vocês todos estavam torcendo. Jogou na cara do Sasha. Eles todos estavam torcendo ali pro Cauê voltar, pra você ser eliminado. Agora tá todo mundo aí lambendo você e tal. E aí o Sasha disse que não ligava pra isso porque sabe mesmo que os dois eram mais colados no Cauê mesmo, enfim. Então, tipo, é pura hipocrisia mesmo, gente. É muito chato, tá? A gente tem que ficar falando o mais do mesmo. É chatérrimo aí. Aí depois, gente, depois disso tudo aí, rolou ali uma briga do Sasha com o Sidney. Porque o que foi que aconteceu? O Sasha tava lá na sala e ele foi falar com o Albert e o Sidney que estavam sentados lá. Não foi, né? Com o pessoal também, com o Juninho, acho que era com o Gilson também, a Fernanda e tal. Eles estavam sentados lá. E aí o Sasha disse assim, gente, dá licença, eu queria falar uma coisa pro Gilson, pro Flor, pro Sidney, pro Albert e pro Juninho, que foram pessoas com quem eu sempre tive uma relação boa. Eu nunca desrespeitei nenhum de vocês e nunca nenhum de vocês me desrespeitou. Eu nunca tentei manipular nenhum de vocês. Se precisar votar em mim de novo, sejam bem honestos e sinceros e falem. Eu estou voltando por estratégia de grupo e não me acusarem de coisas que nunca me viram fazer. Vocês nunca me viram manipular ninguém. E aí começou uma discussão entre o Sasha e o Sidney. E essa discussão entre o Sasha e o Sidney levou aí também a uma outra coisa. O Sidney disse que o Sasha não ia dizer o que ele ia falar, quais as palavras que ele ia dizer. Que o Sasha não ia manipular a mente dele, que o Sasha não ia falar as palavras que ele deveria dizer e tal. Então começou uma discussão entre os dois aí. E aí o Sidney disse, o meu discurso com você sempre foi claro, desde o primeiro dia que eu falei sobre você, eu vou repetir e continuo achando. Você é um jogador inteligente e é tendencioso nas conversas. Você tendencia o assunto para onde é favorável a você. E se isso é manipular ou não, você é um manipulador e tal. E aí os dois continuaram a discutir sobre o conceito do que é ou não é manipular. E como eles discutiram sobre o que é o conceito ou não de o que é manipular, eu não vou entrar nessa discussão, porque isso aí seria necessário a gente buscar um dicionário. E eu não estou afim de buscar um dicionário agora, porque senão a gente vai acabar discutindo aqui. Eu sei também que teve uma treta entre o Zé Love e o Juninho, porque o Zé Love foi cumprimentar lá o Sasha quando ele voltou. E aí o Juninho, aliás. E aí o Zé Love não gostou que o Juninho foi cumprimentar o Sasha. E aí o Zé Love disse pro Juninho nunca mais falar com ele. E aí o Juninho, mas por quê? Só porque eu cumprimentei ele quando voltou e tal? E aí foi exatamente por isso, porque você foi lá e foi cumprimentar. E aí o cara lá não gostou, o Zé Love não gostou disso. Então assim, o Juninho disse assim que não ficou legal. O Juninho, assim, outra parte dessa história também teve a ver com porque o fato do Juninho também sentiu que não fez parte ali quando o Zé Love falou de grupo, quando o Zé Love incluiu ali o grupo como um todo, uma estratégia, e ele sentiu assim excluído disso.
Ou seja, o grupinho também já tá começando a rachar. Será que a gente vai ver agora o Juninho ali colado com o Yuri, com o Gui e com o Sasha? Eu não duvido, viu? Não duvido nada da gente ver isso aí acontecendo. E aí depois a discussão do Sasha com a Suelen vai lá pro quarto, porque ele vai trocar de roupa. E aí a Suelen, ele continua lá a dizer, vai dar o teu show, continua dando o teu show aí dentro do quarto, continua aí falando aí desse teu showzinho, continua falando aí essas tuas coisas e tal. E a Suelen, dou o meu show mesmo, eu tô aqui pra isso, vou dar o meu show mesmo, vim pra cá pra aparecer e tal. Então, assim, eles continuaram sem sair do lugar, gente. É a mesma coisa sempre. Sério mesmo. Aí depois o Sidney vai lá na casinha da árvore e fala lá, né? Conversa ali com a Fernanda e o Zac. E aí ele fala que o Sasha ali é o manipulador, porque o Sasha foi falar com eles ali, porque aí o Sasha quis dizer que eles não podiam dizer que o Sasha era manipulador, mas aí ao mesmo tempo o Sasha quis dizer qual eram as palavras que eles poderiam usar para se relacionar ao Sasha, só que aí o fato do Sasha aí dizer quais palavras eles poderiam dizer com relação ao Sasha, isso em si é manipular e tal, tipo, ele foi meio que discutir o conceito de manipulação. Então assim, eu até entendo, o Sidney é bastante inteligente, o Sidney é bastante elegante e tal, eu acho que é um bom jogador, eu acho que precisa aparecer um pouquinho mais, se movimentar mais, ok? Acho legal, acho bonito também, mas, né, foi chata essa discussão aí do conceito sobre o que é ou não é manipular, né? Mas enfim, o que interessa mesmo aconteceu aqui, com a Camila conversando ali com o Sasha e com o Gui de madrugada. Essa conversa aí, a Camila e os meninos já chegaram ao entendimento de que eles estão jogando completamente errado. Disse ela aí que vai um por um, de mãos dadas lá para fora, ser eliminados. E aí ela falou que não ia mudar a posição dela, que ela não ia fazer mudanças na postura de jogo dela, que ela ia continuar sendo ela mesma, que ela ia continuar discordando das coisas que não condizem com os valores que ela carrega, com os princípios que ela sempre falou, com os princípios que ela sempre pregou e tal, que ela não vai mudar quem ela é só por causa de uma estratégia de jogo. E aí eles começaram a falar sobre a próxima roça. O Yuri disse que ele vai pra roça, que ele sabe que ele vai pra roça, porque o Zelov tem esse poder, é o fazendeiro, vai botar ele na roça. E aí a Camila disse que provavelmente ela também vai pra roça, talvez seja mais votada pela casa. E aí eles ficaram especulando ali sobre o poder da chama, o poder de fogo e tal. Quem é que vai estar na baia, porque quem tiver na baia pode ser que um deles também caia na roça. E aí vão ter 3 deles e um do pão ali. E aí eles conseguem vetar o que tá do grupinho ali. Porque aí o fazendeiro vai para eles. E aí eles vão ter uma vantagem no jogo sendo fazendeiro e tal. Eles ficaram discutindo estratégias que nem eles sabem o que vai acontecer. A única coisa que depois eles falaram foi sobre a permanência do Sasha ali. E eles disseram sobre isso que o público pode ter achado, que não aconteceu que não aconteceu tudo aquilo de injustiça que estavam dizendo que aconteceu ali, né? Aquela coisa de injustiça que estavam falando ali que aconteceu, né? Que estavam dizendo ali e tal, que o Sasha teve com a Larissa. Seja lá como for, gente, eles também falaram ali que teve muita gente lá sobre a Vanessa também. Falaram ali que a Vanessa é uma das jogadoras ali que não está muito disposta, que a Vanessa também está fazendo um jogo bastante arriscado, que ela fica aqui e lá, então ela fica flutuando nesse jogo. Mas aí eu acho que vocês deveriam perceber o seguinte, que é justamente isso que faz a diferença para ela. O fato da Vanessa ficar flutuando de um lado a outro é que faz ela ter informações tanto de um lado quanto do outro. E aí ela consegue, inclusive,
saber e conseguir prever os passos de um lado e do outro. Então ela é bem inteligente nesse sentido. Eu não acho que ela tenha sido burra, não. E aí, né, eles ficaram discutindo essa estratégia e foram dormir. Acho que umas 3 horas da manhã. Aí hoje de manhã cedo, Gisele acordou antes de todo mundo, foi lá na despensa, pegou os leites condensados, todo mundo estava dormindo. Ela pegou leite condensado, doce de leite, colocou ali dentro da roupa dela, e aí ela levou isso lá para uma gaveta, como vocês estão vendo aí, escondeu isso dentro de uma gaveta e voltou para a cama para dormir. É sério, a Gisele fez isso tudo aí hoje de manhã cedo, foi cedinho assim, antes de todo mundo acordar. É sério, gente, sério mesmo. A Gisele tá querendo causar uma confusão. Não sei se vai dar certo o que a Gisele tá querendo fazer ali, não sei se vai funcionar. Acredito eu que não vai, tá? Acredito eu que o que a Gisele tá querendo fazer ali, no fundo, não vai rolar. E aí depois, né, os meninos ali estavam discutindo como é que vai ser a próxima roça. O Zé Love ali estava falando sobre o Cauê, se o Cauê era ou não era jogador. De fato, ele disse assim, que na visão dele o Cauê era o mais fraco de todos ali, daquele grupão, aliás. Ele disse assim que na visão dele o Cauê era basicamente ali, tipo... assim, era como se ele fosse um papagaio do Yuri, alguma coisa do tipo. E que desde o momento que o Sasha voltou da roça, ele já mudou de postura no jogo. E aí ele disse assim que como o Cauê tinha pedido para ir para a roça, muitos ali já consideravam que ele seria mesmo eliminado e que não tinha muito mais o que fazer. E de fato, ele não tinha mesmo o que fazer. E aí o próprio Zé diz assim que ele já tinha observado em vários momentos ali que a única coisa que o Cauê tinha ali era só aquele ímpeto para aparecer, porque de jogo ele era o mais fraco de todos, que ele tinha observado isso aí e tal. Então, na visão dele, o Cauê ia ser eliminado de qualquer forma, porque ele não tinha lá muito jogo. E aí, depois, os três lá, o Zé, o Sidney e o Zack, especularam ali que a partir da volta do Sasha, e assim, uma certa rejeição dele na casa, vai ser criado um novo grupo ali dentro. Esse novo grupo aí vai ser basicamente um grupo que vai fazer as coisas andarem mais na casa. O Zé Love, inclusive, disse que foi até bom o Sasha ter voltado, porque se o Sasha tivesse saído, o jogo ia perder a graça. Ou seja, no fundo, o Zé Love sabe que o entretenimento é ele e o Sasha. Sem os dois, a casa vai ficar sem graça. Um deles só vai embora, gente, no final, quando realmente já não tem mais o que fazer. Mas até chegar ao final é um longo caminho aí pela frente, né? E aí ele disse que seria agora interessante nessa roça eles darem um jeito ali de colocar a Suelen e o Yuri na mesma roça, mas sem dar a impressão de que eles combinaram alguma coisa. Ou seja, não, a gente precisa só fazer com que a Suelen seja mais votada, mas sem necessariamente fazer parecer com que todo mundo combinou voto nela. Ele disse ainda que ele não sabe quem ele vai indicar, mas muito provavelmente é o Yuri, né, gente? Ele não falou com todas as palavras ainda que é o Yuri, tá? E não deu certeza. Mas muito provavelmente vai ser ele. E aí até o Sidney concordou que seria muito bom colocar a Suelen junto com o Sasha e tal. Porque assim, ele acha que a Suelen ali não vai ser o foco dessa eliminação. Dependendo de com quem ela for, é provável que ela seja assim. E eu acho, inclusive, que a Suelen seria eliminada fácil, porque o público não gosta da Suelen. O público acha a Suelen muito baixa e barraqueira. O Zack fala muito, inclusive, sobre a Suelen, sobre a força dela, esse jeitão dela assim e tal. Ele coloca isso como sendo um problema.
E eu acho que de uma certa forma também seria. Eu acho que de uma certa forma o público enxerga desse jeito. E ele acha que seria interessante essa roça final aí entre o Yuri, a Suelen e basicamente mais outra pessoa deles ali. Essa outra terceira pessoa eles ainda não sabem quem seria. Mas eles especulam que essa terceira pessoa poderia ser até o Gui, que seria o mais fraco deles ali também. E aí o Zelov disse que nesse momento é interessante que surja esse novo grupo ali, que é interessante que aí fica mais claro quem é quem dentro da casa, não fica aquela coisa de um grupão enorme atacando um outro grupão enorme. Ele também já deixou claro aí que o negócio vai dividir. Então é o que a gente vai ver acontecendo ali. E aí depois, lá em cima, né, quando eles já tinham terminado o trato dos animais, eles começaram a detonar o Yuri. E aí começaram a dizer assim, que ele é insuportável, que ele é detestável. E aí o Gilson disse que ele é um bebezão, bobão, que ele é um bebê gigante. E o Zack disse que ele é imprestável, porque o Yuri estava tomando café da manhã e saiu lá da mesa dele e foi provocar o Zack ali, que estava coisa de propósito, justamente para o Zack falar para o Zelov o que ele estava comendo de café da manhã, para o Zelov saber, porque afinal o Zelov é o radar dele. Foi o que ele falou isso ontem lá, né? Lembra lá? Na eliminação e tal, tipo, eles detonaram o cara. Aquela coisa repetitiva de sempre. E aí depois eles também detonaram o Juninho, né? Que é aliado, ou pelo menos era aliados dele, né? E aí eles dizem assim que o Juninho é aquele cara que quer ser amigo de todo mundo, é aquele cara ali, né? Que eles precisam agora ser mais inteligentes nesse momento, que eles não podem ficar dando palco para os adversários. Inclusive o Zelov falou que ele não quer se meter na treta da Suelen com o Sasha, que ele não quer se meter na treta ali, na briga do outro grupo, do grupão, que deixa o grupão se resolver ali, que quanto mais afastado ele ficar dessa treta, melhor. Então eles mesmos disseram, a gente não vai se meter nessa briga. E aí eles falaram do Juninho, que o Juninho usa como uma estratégia de jogo o máximo de aproximação com todos os lados, incluindo aí os adversários, para ter uma boa convivência com eles. E aí o Zelov disse que na visão dele, querer ser amigo de todo mundo é um problema, porque aí no final das contas, essa é uma postura que pode ser vista lá na frente como falsidade. O Zack falou a mesma coisa. O público pode enxergar isso como uma falsidade. O público pode achar que o Juninho tá ali só querendo tirar vantagem. Ah, todo mundo gosta de mim mesmo, então eu vou agir desse jeito porque todo mundo gosta de mim. Então eles detonaram o Juninho. E aí a Luana estava sentada lá de manhã conversando com o Fernando, e aí ela chorou horrores. E aí ela começou a lembrar ali da saída do Cauê, da Larissa, da Raquel. E aí ela começou a dizer ali aí que eles fizeram os aliados dela, que eram as pessoas que ela mais gostava nesse jogo, as pessoas que ela mais amava ali dentro saíram. E aí ela perguntou, será que o público tá gostando de mim? Será que o público tá gostando do que eu tô fazendo? Será que eu tô sendo bem vista aqui? Aí a Flor tranquilizou ela, disse assim pra ela que o público deve estar gostando sim do que ela tá fazendo, disse assim pra ela que o Cauê tava bem feliz aqui fora, que o Cauê só parecia um homem, mas na verdade ele era um menino ali e tal. E enfim, tentaram falar um monte de coisas ali pra tentar consolar ela, que é bem chato o que eles falaram. E aí, né, hoje de manhã, o Zelov cantou essa bola. Ele disse que rolaria uma nova treta entre a Suelen e o Sasha. Ele disse que esse embate, inclusive ele estava falando com a Gisele, ele disse que esse embate ia acontecer nos próximos dias, porque os dois estão com sangue nos olhos, mas a Suelen tá muito, mas muito pé da vida com ele, e que isso aí ela não ia deixar passar de jeito nenhum. E aí os dois apostaram nisso, que a eliminação do Cauê, e acham assim,
que desde essa eliminação dele, as coisas desandaram ali de qualquer maneira. Então, vai rolar mesmo essa treta. E ela já rolou hoje, tá? Então, isso só vai piorar. E se no domingo tiver um apontamento, pode esperar que o negócio vai crescer ainda mais. Aí depois, ali de tarde, né? Eles já tinham partido ali pro almoço. O Yuri começa a dizer que ele tava com ranço do Zé Love, que ele não aguentava mais o Zé Love. Aí ele disse assim, que tava com ranço, mas muito ranço mesmo. E aí eles também falaram da Suelen, que a Suelen é exagerada, que a Suelen tem esse jeitão dela exagerado. O Yuri disse que gosta muito da Suelen, mas que não concorda com as suas atitudes. Porém, ele não gosta de contestá-la, porque afinal já sabe como ela vai responder. Então, prefere evitar o confronto, prefere evitar maiores problemas. E aí falaram lá da próxima roça. O Yuri disse que se ele cair mesmo na roça, ele vai, não tem mais o que fazer. Que se ele tiver que ir para a roça final, ele vai. E se for para ele sair, ele vai sair de cabeça erguida. E aí ele também falou que vai enfrentar a eliminação mesmo. Se tiver que enfrentar, ele vai. E aí o Sasha disse que não vê o Yuri sendo eliminado agora. E aí o Sasha também disse que se o Yuri puder puxar alguém da baia, que ao invés dele escolher alguém lá do outro grupinho, né, em vez de escolher uma Babi, uma Fernanda, um Zac, uma Vanessa, qualquer um deles ali, não. Ele deveria escolher, sabe quem? Suelen ou Gisele. E aí o Yuri concordou que deveria puxar uma delas sim. Olha, pela primeira vez eu vou ter que concordar com o menino, com o Sasha. Era inclusive pro próprio Sasha ter feito isso na terça-feira, né? Puxado a Suelen. Ele devia ter feito isso. Aí depois a Flora disse ali que ela estava muito chateada com o Sasha, porque ela disse que nunca na vida dela ela havia sido falsa ou oportunista com alguém, e que essas acusações que o Sasha fez contra ela deixaram ela muito chateada, porque tudo que ela havia falado para o Sasha, ela também já havia falado para outras pessoas, e que ela nunca escondeu isso de ninguém. Ela nunca deixou ali de falar, inclusive, na cara dele. Ela disse que estava muito, muito decepcionada com o que ele falou dela e que ela não gostou mais nem um pouco de ter sido chamada de falsa e oportunista. E declarou que são coisas que ela nunca foi e que o Sasha realmente nunca devia ter dito isso dela. E aí depois ela estava ali conversando com a Vanessa e a Júlia. E aí elas começaram ali a pensar na próxima roça, né? Já estão assim se adiantando, né? Ainda faltam 4 dias para isso. Nessa conversa aí, elas levantaram a possibilidade de talvez ter alguma combinação de votos, mas sem que seja assim dito explicitamente. Segundo elas aí, né? Basicamente, como a casa agora está dividida 10 pessoas para cada lado, os rivais não vão na mesma pessoa, ou não vão admitir que vão na mesma pessoa. Por isso mesmo, eles deveriam sim se organizar para votar em alguém, mas não deveriam dizer para ninguém em quem eles estão indo votar. Deixar ali implícito que eles vão em determinada pessoa, e lá na hora da roça eles veem aonde isso vai dar. Seja lá como for, é o normal, inclusive, da Fazenda a esse ponto, né? Aí depois o Yuri começou a discutir ali com o Albert, e aí, junto com a Suelen também, começaram a debochar ali da Vanessa, e disse assim que a Vanessa faz a mesma coisa que ele, mas a Vanessa não é chamada de manipuladora. E aí ele começou a dizer assim, que a Vanessa sair perguntando para todo mundo se todo mundo tá bem, como é que as coisas estão, ou então por que as pessoas são de determinado jeito e tal, porque a Vanessa ela tem isso, ela sai perguntando mesmo as coisas para as pessoas. E ele faz uma coisa semelhante também. E aí ele perguntou se a pessoa está bem e também
as pessoas ficam falando que eu faço a mesma coisa, por que que eu sou manipulador e ela não é manipuladora? É porque tem a forma como você faz, né, Yuri? Isso faz bastante diferença. Ninguém vê a Vanessa como manipuladora porque ela vai no jeitinho doce, na calma. Você vai já no seu jeitinho agressivo, né? Você já vai ali gritando, se impondo. Você já vai nesse jeitinho ali todo coisa, homem e tal. E isso aí realmente tira de você qualquer possibilidade das pessoas acharem que você não é um manipulador. E aí é difícil. E aí depois do Rodrigo Faro, teve aí, da gravação, né, do Rodrigo Faro, teve aí a Suelen gritando com o Sasha. Com homem como você, eu sou agressiva assim. E aí ela começou a gritar assim, e a amizade entre os dois acabou, gente. Não existe mais, acabou de vez, o embate ali aconteceu, porque ele negou que chamou ela de maluca. Só que ele chamou de fato ela de maluca. Só que ele usou isso no contexto de uma pergunta, quando ele falou, tá maluca? Mas aí, né, vamos ser sinceros, o cara disse tá maluca no contexto de uma pergunta. Mas ele tá querendo dizer que o fato de ter dito assim, tá maluca, ele não quis chamá-la de tá maluca, não quis dizer que ela não é maluca. Mas ao mesmo tempo, quando você fala assim, tá maluca, você está chamando uma pessoa de maluca sim. Então, a Suelen, ela ficou bastante pé da vida com ele sim, e a Suelen começou a gritar, ela foi pra perto dele, do ouvido dele, começou a chamar ele de sonso, asqueroso, começou assim a dizer que essa história aí de que um homem que entende uma mulher é mentira, porque nenhum homem vai entender uma mulher, e que ela é uma mulher preta, e que ele nunca vai entender o jeito dela, e que esse negócio que estão falando aí é tudo uma mentira. Aí o Sasha disse que a Suelen só estava garantindo o VT dela, que ela é uma participante agressiva e que ela própria estava endossando essa ideia de ser uma participante agressiva. E aí ela falou, meu querido, foi você que levou 20 votos, eu levei só 2 votos em todo esse tempo aqui dentro. E aí, gente, foi a maior discussão entre os dois. Eu tenho até o vídeo de parte dessa briga aqui, que eu até queria passar para vocês, tá? Eu vou me arriscar em passar um trecho desse vídeo aqui, antes da gente falar aí da participação do menino Cauê lá no programa do Rodrigo Faro, tá? 15 segundinhos desse vídeo aí, que foi um vídeo dessa treta aí. Deixa eu só pegar aqui os segundinhos dessa treta aí para vocês. Eu vou ser sincero para vocês. A Suelen tava mesmo bem pé da vida com o Sasha. Que amizade é essa, né? Olha só. Você me chamou de maluca aqui. Você me chamou de maluca aqui. Até o Zac chegou e falou bem assim, que quando ele foi e me chamou de agressiva, ele sabia que aquela palavra não cabia a mim. Qualquer pessoa... Querido, quem levou 20 votos foi você, meu filho. Eu posso ter o meu jeito. Gente, vamos lá, desculpa. Eu disse assim no vídeo, na parte anterior do vídeo, tá? Antes do áudio. É o seguinte. Por causa aí da Record, eu não posso passar o vídeo completo. Vai lá no Instagram do Farol Pop que tu dá uma olhada lá, tá bom?
É isso aí. Vamos lá para as plaquinhas. No caso das plaquinhas aí, o áudio vazou no Play Plus, então a gente já sabe o que foi que aconteceu. O Cauê, ele foi extremamente desrespeitoso e mal educado com o Chico Barney. O próprio Chico Barney falou isso, a Ju Nogueira, que estava na gravação do programa, também falou a mesma coisa, tá bom? E aí, o que eu posso dizer com relação a isso? É o que eu quero dizer para vocês o seguinte, olha, o que vocês podem esperar do Cauê, do Kawai? Ele foi extremamente desrespeitoso com as pessoas dentro da casa. Ele foi lá para causar. E ele admitiu isso lá no programa. Ele também foi desrespeitoso com a Márcia Fu. Ele foi mal educado com ela. Ele foi mal educado ali com várias outras pessoas que estavam dentro ali participando da atração, gente. Então, assim, não esperem muita coisa desse rapaz. Ele foi lá para causar. Ele foi lá para isso, tá? Aí perguntaram sobre a Alicia X, aí ele disse que é um dos maiores arrependimentos da vida dele, a traição que ele fez ali pra Alicia X e tal, mas que hoje os dois já estão ali, já se falam, já são amigos, enfim. Já deixou ali bastante claro isso aí também. Mas enfim, sobre o fato dele ter sido desrespeituoso, foi o que vocês viram na casa. Ele causava tretas sem a menor necessidade, só para aparecer. Não ia ser diferente ali no programa do Rodrigo Faro, né? Inclusive, né, com relação ao Chico Barney, né? Não é uma questão só de solidariedade, porque afinal o cara é jornalista e tal, colega, mas, né, eu acho que o Chico Barney já sabia muito bem com quem ele estava lidando, né? Bastava ter visto a Fazenda como ele viu. Já sabia quem era a peça. Mas vamos lá para as plaquinhas, né? As plaquinhas que vazaram aí pra gente ver, tá? Olha aí pra Flora. Justa, honesta, inteligente, melhor abraço, bom coração e engraçada. Deu uma sabonetada, né? Inclusive perguntaram aí se ele estava interessado mesmo nela. Aí ele falou que não, que nunca teve esse interesse aí nela, né? Que nunca buscou esse interesse em cima dela. Foram as pessoas que criaram essa fic aí, né? Aí sobre o Sasha, né? De novo puxando um saco aí do Sasha. De novo aí colocou ele que era honesto, acamado, jogador, estrategista, palestrinha. Até concordo com ele nessa parte aí do cara ser acamado, jogador, estrategista e palestrinha. Só não concordo com essa parte aí do honesto, porque assim, vocês sabem que o Sasha não é tão honesto assim com relação a algumas coisas. Ele foi honesto com relação a Larissa, ok, isso aí eu dou razão pra ele, porque eu vi, eu assisti, testemunhei e eu não vou ser injusto com isso. Mas ele não é tão honesto com relação às outras coisas não. O Sasha de fato tem aquilo que o Sidney falou, ele tenta toda hora inverter as coisas a favor dele e trazer o assunto ali para ser uma coisa sempre favorável a ele. Isso não é lá muito honesto, né? E aí pro Yuri, né? Aquela puxação e babação de ovo do Yuri. Puxa-saquismo, bom coração, prestativo, animado, honesto, bom caráter. Não sei onde ele viu todas essas coisas no Yuri, né? Mas tava ali puxando o saco do Yuri. Nem vou comentar. Zé Love, aí foi o que o Chico Barney falou, que ele tava com tanta raiva que ele colocava as coisas assim com uma violência, com uma coisa assim que tava com muito ódio. E aí olha o que ele colocou aí pro Zé Love. Olha só. As plaquinhas. Joga sujo, agressivo, sem noção, mau caráter, cruel, insuportável, chicken little, chato, ranzinza. O que você já tinha falado dentro da casa, ele colocou aí, né? A mesma coisa. Com relação aí, um monte dessas coisas, ele não mudou absolutamente nada, né? Sobre o que ele pensava do Zé Love. E isso aí. Aí sobre a Gisele. Aí aquela coisa de puxa-saquismo também, né? Disse que ela era alegre, que ela era amiga, VTZera, carinhosa, bom coração, impulsiva e era uma Tasmania. Eu só assim queria entender por que ele botou Tasmania. Isso nem é da época dele, inclusive, né? Tasmania nem é da época dele. E aí sobre a Luana. E aí foi uma coisa que tanto o Chico Barney quanto a Ju Nogueira falaram, que parece que ele ficou interessado mesmo na Luana lá dentro.
Só que aí depois eles levantaram que a Luana tem namorado aqui fora. E aí, tipo, ele não sabia dessa informação. E aí, tipo, ficou aquele climão dentro da casa, né? Ali no palco, aliás. Aquele climão que não ficou legal. Olha aí o que ele disse da Luana. Confiável, carinhosa, animada, generosa, justa, bom caráter, inteligente, guerreira e humilde e tal. Ele foi só sabonetando. Com os outros, o Chico Barney falou que ele foi assim sabonetando com praticamente todo mundo, inclusive o pessoal do grupinho, exceto ali o Zé Love, que ele realmente estava com muito ranço do Zé Love. Ele deu algumas outras plaquinhas, tá, gente? Ele deu ali algumas outras plaquinhas para algumas outras pessoas que vazaram aí, mas assim, não vale muito a pena a gente falar aí sobre essas outras plaquinhas que ele deu, né? Porque é tudo muito chato. Pro Albert ele disse que era manipulador, mascarado, estrategista, inteligente. Aí pra Babi, que não queria pôr placa nenhuma nela, mas acabou dando que tanto faz dar uma placa nela, tipo, não adiantava falar mesmo disso. Chamou a Flor de engraçada, mentirosa, fofoqueira e leve trás, tipo, pra mim não faz muita diferença sobre isso e tal. Enfim, as mesmas coisas. Aí pro Fernando ele disse que era fofoqueiro, desequilibrado e que mesmo assim gostava dele e tal. Aí depois disse que o Gilson era humilde, infantil, sem conteúdo e planta. Tipo, né? Aqui aquelas coisas de sempre, gente. Tudo que a gente ouviu aí no sinal do Play Plus foi isso aí que eu relatei pra vocês, tá? É aquela coisa de sempre, de toda sexta-feira, aquela coisa chata, né? Acredito eu que não vai ter mais conteúdo na Fazenda sobre isso, né, gente? Acredito eu, né? Até o fundo aqui caiu aqui atrás, né? Vocês viram, né? Então acredito que a gente não vai mais ter muita coisa sobre o que falar aqui. Mas se tiver alguma coisa, a gente volta. Eu aviso vocês se realmente tiver alguma coisa, tá certo? Ó, beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.